Aula número 165. Perfídia. Nicolau Tolentino. Cegueira do amor. Fiei-me nas promessas que afetavas, nas lágrimas fingidas que vertias, nas ternas expressões que me fazias, nessas mãos com que as minhas apertavas. Talvez, cruel, que quando as amimavas que eram doutrem, na ideia fingirias, e que os olhos banhados mostrarias do pranto que por outrem derramavas. Mas eu sou tal ingrata que ainda vendo os meus tristes amores mal seguros, de amar-te nunca me arrependo. Ainda adoro os teus perjuros, ainda amo a quem me mata, ainda acendo em aras falsas holocaustos puros. Perfídia é traição, é faltar com a palavra, é ter duas caras, é negar o que se afirmou, é ser pérfido. Perfídia, a palavra do latim per, através de fidia, fidelidade, fiel. Assim como eu digo pernoitar, atravessar a noite, perfídia, atravessar a honestidade, a decência, a lealdade. O contrário de pérfido é leal, autêntico, legítimo. Vamos tomar esse poema, esse soneto do poeta português Nicolau Tolentino e vamos citar, ele aparece no vídeo e vamos verificar. Leia comigo o primeiro quarteto, devagar. É um poema clássico, a redação é clássica, mas vale a pena. Quem sabe interpretar um texto clássico, sabe também interpretar um texto simples. Quem tem o mais, tem o menos. Eu sei que o texto pode ser um pouquinho difícil, mas quem interpreta o mais, com mais facilidade, interpreta o menos. Vamos verificar o texto. Fiei-me nas promessas que afetavas. Fiar é acreditar, é confiar. Fidelidade. Fiei nas promessas que afetavas. E afetavas é um verbo fingir, mentir, simular. Então eu me fiei nas promessas que afetavas, que fingias, que eram hipócritas, ou que eram hipócritas. Fiei-me nas promessas que afetavas, nas lágrimas fingidas que vertias, que derramava, que jorrava, que vertia, que transbordava. Nas ternas expressões que me fazias, ternas expressões meigas, sensíveis, afetuosas, suaves, nestas mãos com que as minhas apertavas. Faço entendimento por hora. Então, eu acreditei nas promessas que você mentia, as promessas mentirosas suas. Eu acreditei nas lágrimas fingidas que transbordava dos seus olhos. E eu fiei nas
ternas expressões, agradáveis expressões que me fazias. E eu acreditei essas mãos tuas, que apertando a minha, em outro pensava. Nas mãos com que as minhas apertavas. Nas mãos com que as minhas apertavas. Quer seja, nas mãos com que apertavas as minhas mãos. Esta primeira estrofe, então, fala de promessas, fala de lágrimas, de desejos, de revolta, pelo tom de revolta que oferece. Começa de pronto, observa, por denunciar o fingimento de uma mulher dissimulada, que, aparentando sentir por ele uma paixão, não passava de uma pérfida, ou seja, traidora, fingida. Ainda na primeira estrofe, fiei-me nas promessas que afetavas. Observe-se que, no lugar de promessas, é o objeto direto do verbo afetar. Tu afetavas promessas, que é o quê? Observa, vai tendo afinidade com o quê? Vai tendo afinidade para o entendimento do texto. Nas lágrimas fingidas que vertias. Ou seja, as quais lágrimas fingidas tu vertias. O que? Objeto direto. Nas ternas expressões que me fazias. O que? Objeto direto. Tu fazias ternas expressões. E também fiei nas mãos. Eu me fiei nas mãos com que as minhas apertavas. Ou seja, tu apertavas as minhas mãos com o quê? Que são mãos. As mãos dela. Então, fiei-me nas mãos, essas suas mãos, com que as minhas apertavas. Eu acreditei nas suas mãos. Acho que a primeira estrofe, a primeira quadra está explicada. Vamos à segunda. Talvez cruel, quando as amimavas, que eram doutrem, na ideia fingirias, e que os olhos banhados mostrarias do pranto que por outrem derramavas. Talvez cruel. Aí nós temos uma apóstrofe, um chamamento. Talvez, ó cruel. Que quando as amimavas. Amimar é um verbo tratar com mimo, acariciar, acarinhar, amimar, tratar com mimo. Então a ideia, talvez cruel, que quando as amimavas, esse as eu preciso descobrir o que é. Quer dizer, tu amimavas, tratava com carinho, o quê? Volta para a primeira estrofe, nós percebemos as promessas, as lágrimas, os termos, expressões, as mãos. Quando as amimava, que eram de outrem na ideia fingirias, ou seja, talvez cruel, que na ideia fingirias que eram doutrem quando as animavas. Ou seja, quando as animavas, estou percebendo que você tinha na sua ideia que era de outrem. Outrem, as mãos de outrem. As lágrimas endereçadas a outrem. As expressões endereçadas a outrem, embora aparentemente a mim. Então, talvez cruel, que na ideia fingirias que eram doutrem quando as animava, e que os olhos banhados mostrarias do pranto que por outrem derramavas.
Os olhos banhados, mostraria os olhos banhados de lágrimas, do pranto, de lágrimas, do desespero, que por outrem derramavas, e não por mim. Perfídia, traição. Eu lendo essa segunda estrofe, eu percebo que ela revela uma crença amorosa que antecede uma amarga decepção. Percebo que o amante acreditava no passado, ingenuamente, das lágrimas, das carícias e das expressões ternas. Ele faz um elenco de declarações e atitudes dela demonstrando a perfídia, demonstrando a falsidade da mulher. Promessas, na segunda estrofe. Lágrimas. As expressões e as mãos são comunicações. Está havendo uma comunicação. E essas comunicações são, respectivamente, auditivas, visuais, táteis, porque ele ouve as manifestações ternas, ele está vendo, ele está ouvindo, ele está sentindo o toque nas mãos de carícia, táteis. O beijo é a única comunicação em que aparecem os 5 sentidos. No beijo, há a comunicação tátil, visual, gustativa, olfativa e auditiva. Talvez cruel que na ideia fugirias, que eram doutrem, quando as amimavas. Esse as, objeto direto do verbo amimar, que está se referindo aos termos da primeira quadra. E que os olhos banhando mostrarias do pranto, que por outrem tu derramavas. Terceira estrofe. Mas eu sou tal ingrata que ainda vendo os meus tristes amores maus seguros, de amar-te, nunca me arrependo. Resignação, a ideia de resignação. A partir de uma adversativa mas, que vai indicar a adversidade, diz que ainda responde sua ingratidão com amor, apesar da perfídia, apesar da traição, apesar da hipocrisia. Observe, mas eu sou tal ingrata que ainda vendo, esse ingrata retoma uma palavra que está na segunda quadra. É uma apóstrofe, novamente uma apóstrofe. Retoma o quê? Cruel. Lá em cima ele disse tudo. Ele disse no termo anterior, talvez cruel, que quando as animava, e aqui nesse texto, mas eu sou tal ingrata, está designando na segunda quadra, cruel, e na terceira, ingrata. Eu posso entender que o amante, ou seja, o homem quando verdadeiramente ama, o homem ou a mulher, tudo vence, tudo compreende e tudo desculpa. Observa a frase nesse terceto. Mas eu sou tal ingrata que de amar-te nunca me arrependo. Vamos ver o nome dessa oração, que de amar-te nunca me arrependo,
O nome significa dar o sentido dela. E se eu tenho o sentido dela, eu estou entendendo o que se diz. Como se chamaria essa oração? Mas eu sou tal ingrata que de amar-te nunca me arrependo. Seria causal, é a causa da primeira, final, a finalidade, temporal, o tempo da primeira, proporcional, é uma consequência da primeira, é o modo da primeira, é causal, final, temporal, proporcional, condicional, concessiva, consecutiva, comparativa. Vamos ver. Mas eu sou tal ingrata que de amar-te nunca me arrependo. Faça comigo. Oração subordinada, adverbial. Eu sou tal ingrata que de amar-te nunca me arrependo. Consecutiva. Quarta e última estrofe. Ainda adoro os teus perjuros, ainda amo a quem me mata, ainda acendo em aras falsas holocaustos puros. Ainda adoro os teus perjuros, perfídia, perjuros, atravessar o juramento, traição, perjuros, traição, perfídia. Ainda adoro os teus perjuros, ainda amo a quem me mata, ainda acendo em aras falsas holocaustos puros. Aras é o altar pagão, onde se fazia sacrifício aos deuses. Holocausto é a vítima que morre nessa ara, nesse altar, vitimada pelo fogo. Aí nós temos um sentido seguinte: em altares falsos, sacrifícios verdadeiros. Em altares falsos, sacrifícios verdadeiros, que são os meus. Observa o aparente paradoxo. Eu adoro os teus perjuros. Paradoxo. Adorar a perfídia, adorar a traição. Ainda ama quem me mata. Paradoxo. Ainda sendo em aras falsas, holocaustos puros, antítese, pureza e falsidade. Mas a metáfora é muito bonita. Ainda adoro os teus perjuros, ainda amo a quem me ama, ainda sendo em aras falsas, holocaustos puros. É uma mulher falsa, dissimulada, aparentando sentimento, e na verdade o sentimento que ela aparenta é de outrem. A mão que ela toca na mão do poeta, do sujeito lírico, pensando em outrem. Ela derrama lágrimas na frente do sujeito lírico, pensando em outrem. Perfídia. Vamos ler o poema agora inteiro e você vai me acompanhar a leitura. Você vai ler em voz alta, lê em voz alta. Quem sabe você pode trabalhar como artista num teatro da sua escola. Lê em voz alta o poema, declama o poema em voz alta. Lá na escola, pede licença para a professora e para o professor para declamar um poema. Levante e declama o poema. Distribua flores pela vida, distribua poesia pela vida. Chega às guerras que inundam o planeta, distribua poesia pela vida. Em sala de aula, levanta e fala: professora, eu vou declamar um poema. E declama esse. Vamos declamar juntos. Fiei-me nas promessas que afetavas, nas lágrimas fingidas que vertias, nas ternas expressões que me fazias,
nessas mãos com que as minhas apertavas? Talvez cruel, que quando as amimavas que eram doutrem, na ideia fingirias, e que os olhos banhados mostrarias do pranto que por outrem derramavas. Mas eu sou tal ingrata, que ainda vendo os meus tristes amores mal seguros, de amar-te nunca, nunca me arrependo. Ainda adoro os teus perjuros, ainda amo a quem me mata, ainda acendo em aras falsas holocaustos puros. Perfídia é o título da aula de hoje. Já vimos um poema, vamos ver um poema de Olavo Bilac. Maldição. Se por 20 anos, nesta furna escura, deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada da amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. E em torrentes de cólera e loucura, sobre tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura, 20 anos de agonia e solidão. Maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza do que eu tenho sido, pelo esplendor do que eu deixei de ser. O poema de Olavo Bilac está no vídeo. Observa as rimas, a posição das rimas. Vamos falar um pouquinho de rima. Observa, escura, com esse som, escura, cura, eu chamo de A. E amargura, com o mesmo som, eu chamo de A. Maldição mudou o som e vulcão mudou o som. Então a posição da rima, se eu chamei de A, escura e amargura, e chamo de B, maldição e vulcão, a posição da rima é AB, AB, ou seja, a posição cruzada. Muito bem, veja a segunda estrofe. Brancura, o mesmo som de escura e amargura. Tortura, o mesmo som, eu vou chamar de A. Ferverão e solidão é o mesmo som lá de cima do B, maldição e vulcão. Então, AB, AB. Maldita seja pelo ideal perdido. O som mudou, eu chamo de C. Mas também C é nascido. Também C é sido. Querer mudou o som, eu chamo de D. Mas querer também está em rima com prazer e está em rima com ser. Então a posição da rima aí é CDC e DCD, como Camões. Estou mostrando da dificuldade que é escrever um poema clássico. Um poema clássico, eu estou dando nome a todos os poemas que não sejam modernos. Clássicos. Embora há vários poetas modernos que fazem dessa maneira. Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, por exemplo, também faz poesias à moda clássica. Formalmente, há uma perfeição. Observa das dificuldades que o poeta encontra em fazer a posição métrica, a posição das rimas nas estrofes. O mesmo som que deu no primeiro quarteto, o mesmo som do segundo quarteto. No terceiro muda o som
para mais 2 outros novos sons. Isso é uma beleza estética. Os versos têm 10 sílabas, com pausa na 6ª e na 10ª. Vamos pegar a primeira estrofe e vamos analisar um pouquinho da primeira estrofe. Se por 20 anos, nessa furna escura, furna é uma cova, uma lapa, uma caverna, um subterrâneo, uma cova. Se por 20 anos, nessa furna escura, deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada da amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. A imagem é muito bonita, a metáfora é muito bonita. Já que ele está falando de furna, de caverna, de lapa, de cova, como é que o vulcão faz, que também é uma cova? Ele explode, ele explode. Então, essa é a ideia. Se por 20 anos, nessa furna escura, deixei dormir a minha maldição, agora, tal como o vulcão, minha alma velha de amargura se abrirá, explodirá, tal qual o vulcão. Está falando dos amores. Está falando do amor por uma donzela. E na segunda estrofe. E em torrentes de cólera e loucura, sobre a tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura, 20 anos de agonia e solidão. Sobre tua cabeça cairão, porque és a causa dessa solidão, és a causa dessa perfídia, és a causa dessa traição, és a causa desse amor falso. 20 anos que repete na primeira estrofe. Fez uma declaração na primeira quadra e na segunda quadra. Agora, uma resignação e uma resposta colérica. Maldita sejas pelo ideal perdido, perdido em 20 anos. Pelo mal que fizeste sem querer. Pelo amor que morreu sem ter nascido em você, em ti. Pelas horas vividas sem prazer, contigo. Pela tristeza do que eu tenho sido, contigo. E pelo esplendor que eu deixei de ser, se não tivesse a ti. Maldição. Olavo Bilac. Vamos ler comigo a poesia de Olavo Bilac. Lê comigo. Leitura. Aprenda a articular o som. Declama comigo. Se por 20 anos, nessa furna escura, deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada da amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. E em torrentes de cólera e loucura, sobre a tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura, 20 anos de agonia e solidão. Maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza do que eu tenho sido, pelo esplendor do que eu deixei de ser. Perfídia. Eu vou ler um texto do Padre Vieira, retirando do livro de minha autoria, Sermão do Mandato, interpretado por mim. Eu sou o autor da interpretação desse sermão do Padre Antônio Vieira. E já que estamos falando em perfídia, num Sermão do Mandato, famosíssimo, na Capela Real de Portugal, 1655, Padre Vieira faz um sermão do mandato falando sobre o amor. E há um trecho que ele fala da perfídia,
do amor falso. Para ele, baseado na Bíblia, ele diz o seguinte: muitas pessoas casam-se com Lia pensando que é Raquel. Muito tempo depois ele percebe que se casou não com a Raquel que ele queria, mas com a Lia. Quer dizer, casa-se ou namora com uma pessoa a quem não conhece. E por não conhecer, resulta o fracasso do amor. Só um trechinho, já que eu estou falando de perfídia. Para o Padre Vieira, a perfídia tem essa causa: namorar uma pessoa a quem você não conhece profundamente. Você a tem na sua imaginação, mas só na imaginação, porque ela é uma outra pessoa diversa da sua imaginação. Vamos ver? Um finzinho do romance. Desculpa, um finzinho do sermão do mandato. Os homens não amam aquilo que cuidam que amam. Por quê? Ou porque o que amam não é o que cuidam, ou porque amam o que verdadeiramente não há. Quem estima vidros, cuidando que são diamantes? Diamante estima e não vidros. Quem ama defeitos, cuidando que são perfeições? Perfeições ama e não defeitos. Vós cuidais que amais diamantes de firmeza e, na verdade, amais vidros de fragilidade. Vós cuidais que amais perfeições angélicas e amais imperfeições humanas. Logo, os homens não amam o que cuidam que amam, donde também se segue que amam o que verdadeiramente não há, porque amam as coisas não como são, senão como as imaginam, e o que se imagina e não é, não o há no mundo. A este vídeo eu designei perfídia, os desencontros do amor. Os desencontros do amor. Vimos a perfídia na poesia de Nicolau Tolentino, vimos a perfídia em Olavo Bilac, Maldição, vimos os desencontros do amor no sermão do Padre Vieira, e para desfecho de aula eu volto a Olavo Bilac e vamos ver outra perfídia, Respostas na Sombra. Livro que eu estou lendo é de minha autoria, interpretação do sermão do mandato do Padre Vieira, que eu falo sobre os amores, interpretando o mandato do Padre Vieira. Respostas na Sombra. Sofro. Vejo envasado em desespero e lama todo antigo fulgor que tive na alma boa. Abandona minha glória. A ambição me atraiçoa. Que fazer para ser como os felizes? Ama. Amei. Mas tive a cruz, os cravos, a coroa de espinhos, o desdém que humilha e o dó que infama. Calcinou-me a irrisão na destruidora chama. Padeço. Que fazer para ser bom? Perdoa. Perdoei, mas tive outra vez sobre o perdão a prece, tive o opróbrio e outra vez sobre a piedade a injúria. Desvairo. Que fazer para o consolo? Esquece. Mas lembro, em sangue e fel o coração me escorre, ranjo os dentes, remordo os punhos, rujo em fúria, odeio. Que fazer para a vingança? Morre. A minha pátria é a língua portuguesa.